Convido você a abrir a palavra de Deus, voltarmos ao texto que lemos no início do culto. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, os versículos de 3 a 5. Tantos louvores que entoamos, falando e pensando na família. Quantos desejos, talvez quantas lutas, quantas dores, quantas frustrações, mas também reconhecermos quantas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Quanta graça e misericórdia de Deus sobre o nosso viver. E quanto nós dependemos dEle, e precisamos dEle, do Senhor, para não só sermos discípulos, mas também fazermos discípulos em família. O que será no final das nossas vidas? O que será quando Deus nos chamar? Que legado nós vamos ter deixado? Como pais para filhos ou filhos que amam ao Senhor, que legado, de certa forma, tem deixado para as futuras gerações, quando Deus nos chama ainda na juventude. Louvores que entoamos, o coro cantou: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Começamos o culto adorando a Deus e declarando sobre o amor no lar, sobre a bênção de Deus. Quando Deus é Senhor da nossa casa. O coro cantou: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Os cânticos: minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Você pensa que eu não reflito e penso em cada linha, cada letra dos louvores que cantamos? Você está bem enganado. Às vezes há louvores, e esse foi um dos que eu pedi que o grupo de louvor pudesse entoar e pudesse nos dirigir nesse momento de adoração, até pelo que nós vamos estar compartilhando nesta noite. E pensarmos neste louvor, de esperarmos no Senhor, termos a nossa esperança posta no Senhor. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. É no Senhor que tem que estar a nossa esperança. Não sei como está a sua casa, não sei como está a sua família, mas é a palavra de Deus que nos chama a esperarmos nele, no Senhor, a colocarmos a nossa esperança no Senhor, e nele termos a rocha, o alicerce da nossa casa. Convido, se você puder, ficar de pé. Eu quero pedir que você acompanhe silenciosamente o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, os versículos de 3 a 5, nos diz assim a palavra de Deus: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado, diz Paulo a Timóteo, das tuas lágrimas, estou ansioso por ver, para que eu transborde de alegria. Como disse no início do culto, chamo a sua atenção para este versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Ainda quero convidar você a abrir, passando algumas páginas, nesta mesma Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Versículos 14 e 15. Permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças devagarzinho a virem à frente com as suas professoras. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nosso tronco, fechar os nossos olhos. Pai, nós damos graças, ó Deus, mais uma vez nesta noite. Nós te rendemos louvores pelo Deus tremendo que Tu és. A chuva que derramas, ela é muito maior de bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. Nós temos que reconhecer isso. E ainda o quanto Tu queres fazer na vida e na família de cada um de nós. Abençoa também os nossos pequeninos, que eles possam crescer num lar, que possa ser referencial e bênção na vida deles. Que eles possam crescer num lar cuja preocupação é fazer discípulos do Teu Filho Jesus. E hoje, ó Deus, nos ajuda a pensarmos sobre a preciosidade de fazermos discípulos através da Tua palavra nas nossas famílias. Perdoa-nos quando não temos agido desta forma, mas também, ó Deus, transforma as nossas vidas, transforma as nossas famílias. Abençoa-nos para a glória do Teu nome, para a felicidade da nossa existência nesta terra. Que possamos, cada um, cada família, que possamos ser canais de bênçãos do Senhor para a vida de outras pessoas, de outras famílias, para a nossa sociedade, para o nosso estado, a nossa cidade, o nosso país. Nós te oramos assim, até os confins da terra, que o Senhor possa usar quem Tu queres, como queres, onde queres, para o louvor da glória do Teu Filho Jesus. Porque é em nome dEle, para a glória dEle, que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, ela foi a última carta escrita de Paulo, muito possivelmente, segundo historiadores, estudiosos, embora ela não seja a última na ordem que nós temos, na ordem dos livros do Novo Testamento. Paulo escreveu após a sua quarta viagem missionária, possivelmente entre os anos 64 e 68 depois de Cristo, quando Nero ainda era imperador. Paulo estava preso pela segunda vez em Roma. Os seus amigos não estavam com ele, e você pode ver isso lendo com mais calma toda esta segunda epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo ainda estava em Éfeso, ele estava servindo como pastor, como líder, combatendo as heresias. E Paulo então havia deixado Timóteo lá em Éfeso para que ele cuidasse da igreja de Éfeso. Paulo tinha a percepção que ele seria executado, que ele seria morto, que os seus dias estavam contados, mas isso não fazia Paulo diminuir o seu ímpeto, o seu desejo de proclamar o Evangelho, de falar de Jesus para as pessoas. E ele queria, mesmo ali numa prisão domiciliar, ou mesmo nas masmorras, onde quer que ele estivesse, o que Paulo queria era que Jesus fosse conhecido, fosse exaltado, fosse louvado, pudesse ser ele adorado. Sua vida havia sido transformada para isto.
Sua vida havia sido alcançada para isso. Mas Paulo tinha preocupação também com Timóteo. Era um jovem discípulo que Paulo estava então conduzindo sempre aos pés do Senhor Jesus Cristo. E Paulo sabia que ele sendo levado, muito possivelmente Deus haveria de pegar aquele jovem, como tantos outros, e haveria de usá-los para a glória dele. Entendendo isso, Paulo ainda tinha a esperança, mesmo na prisão, de poder ainda ver Timóteo, poder abraçá-lo. E Paulo recorda-se das lágrimas, como um pai espiritual a um filho amado. E Paulo se dirige a Timóteo como um filho amado. Ele ainda queria dar um último encorajamento a Timóteo. E Paulo escreve então aqui a Timóteo. A Bíblia é um livro que começa e termina com família. Começa com Deus unindo o homem e a mulher no jardim do Éden. Termina com um casamento, as bodas do Cordeiro, o noivo, o Senhor Jesus Cristo, encontrando-se com a noiva, e então festejando esta união para todos sempre. Aguardamos esse dia, da vinda do Senhor, quando Ele há de vir para buscar a sua igreja, buscar a noiva. Então é um texto e é um livro, a palavra de Deus, a Bíblia, de famílias. Toda a criação, depois de que Deus cria todas as coisas, Ele então presenteia essa criação e coloca o homem e forma o homem, cria a mulher, os une e os coloca ali. Eles têm filhos e assim começa a história da humanidade. Algo extraordinário, belo, profundo para as nossas vidas. É um livro de famílias e famílias e famílias. E o quanto nós temos que aprender. Se nós queremos viver a realidade de famílias felizes, se nós queremos viver para a glória de Deus, com certeza nós precisamos voltar à palavra, parar e pensar no grande desafio de fazermos discípulos pela palavra, fazermos discípulos em família pela palavra. E é tão interessante que, se você observa este capítulo 1, dos versículos de 3 a 5, Paulo no versículo 3, ele fala dos seus antepassados, como Paulo serviu a Deus conforme os seus antepassados. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Paulo se recorda então dos seus familiares. Paulo se recorda da sua família, de como aquela família foi importante para que ele pudesse conhecer as Sagradas Escrituras, como a família foi importante para que ele pudesse conhecer o que era escrito naquela época, o que havia de escrito da palavra de Deus, que era o Antigo Testamento. Mas ele não louva apenas, não agradece apenas pela família dele, ele louva a Deus também pela família de Timóteo. Isso nós temos de forma muito clara, a partir do versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé, da fé de Timóteo, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E diz Paulo, e estou certo também que em ti, e estou certo de que também em ti. A maior influência, irmãos, na formação de cada um, ela deve-se pelo menos a dois fatores básicos e de grande influência na história da humanidade, e se olharmos então na história dos seres humanos. Essa influência ela pode ser decorrente da ascendência. A gente não faz ideia de que uma pessoa que sai do anonimato e então constrói uma história de poder, como isso influencia a vida, a existência e a carreira de uma pessoa. Mas há uma outra influência, e não colocando uma sobre a outra, mas há uma outra influência que diz respeito à influência do lar. Porque nem todos terão tanta ascendência, mas todos partem de algum lar, de algum ventre, da união de um homem e de uma mulher. E conforme seja aquele lar, isso então traz traços e marca a existência de um ser humano. Nós não podemos herdar a fé como nós herdamos traços genéricos, traços genéticos dele. Nós não podemos herdar a fé como nós herdamos muitas vezes traços de personalidade. Mas uma criança, ela pode, desde a mais tenra idade, ela pode ser conduzida à fé pelo ensino, pelo exemplo, pelas orações.
E aqui então eu queria destacar o valor da palavra de Deus. Como nós precisamos criar os nossos filhos na palavra. Como nós precisamos educar e edificar o nosso lar através da palavra. Como cada cônjuge precisa estar preocupado em abençoar não só a si, mas a vida do seu cônjuge, o outro, com a palavra. Como pais precisam estar preocupados em abençoar a vida dos seus filhos com a palavra. Como filhos precisam orar e também compartilhar alegremente a palavra de Deus com seus pais. Ou seja, a família estar preocupada em estar sendo firmada sobre a palavra. Como Jesus disse, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem os vendavais, vem as tempestades, vem a chuva, vem os rios, mas essa casa permanecerá. Esse lar edificado sobre a rocha, ele poderá passar até pelas privações materiais, mas esse lar continuará unido, porque o fundamento desse lar não são as questões materiais, mas é o Senhor, são os ensinamentos da palavra de Deus, e é isso que Jesus está destacando. Como nós precisamos firmar o nosso lar, a nossa casa, sobre a rocha. Timóteo veio de um lar temente a Deus. Olha que a Bíblia fala lá em Atos 16, versículo 1, que Timóteo era filho de um casamento misto. O seu pai não era crente no Senhor Jesus Cristo, mas a sua mãe era. E é interessante que esse pai, então, grego, casado com essa mãe judia, que então havia sido convertida ao Senhor Jesus Cristo, alcançada pela graça, pelo amor do Senhor Jesus. Essa mulher tem sua vida transformada, e não só ela, porque quando Paulo fala aqui desse versículo 5, de 2 Timóteo 1,5, Paulo diz que se alegra e dá graças a Deus pela recordação que guarda em tua fé, sem fingimento. Paulo está falando da fé de Timóteo, mas ele não para aqui. Observe que Paulo então diz, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também em ti. Paulo está lembrando que a fé no Senhor Jesus Cristo, que a conversão, que a graça de Deus alcançou e transformou a vida da avó de Timóteo, ou seja, de Lóide. E não só alcançou a vida dela, mas alcançou também a filha dela, a mãe de Timóteo, Eunice. E Paulo está reconhecendo que essas vidas foram convertidas ao Senhor Jesus. E desta forma também Timóteo, como filho, foi alcançado pela graça do Senhor. E o que é também interessante, porque conforme nós lemos no capítulo 3, no versículo 15, Paulo então, a partir do versículo 14, 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo então diz, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E Paulo então diz, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. E ele está dizendo, olha, a sua mãe, a sua avó, elas cuidaram de você, Timóteo. O seu lar, a sua família, mesmo seu pai não sendo cristão, mesmo seu pai não sendo convertido ao Senhor Jesus. O que a palavra de Deus deixa claro é que a avó Lóide e a mãe serviram de referenciais para a vida de Timóteo. E Deus usou, e Paulo reconhece, e Paulo chega a dizer, permaneça naquilo que você aprendeu. Veja bem, não é questão de quais foram os ditados populares, Timóteo, que você aprendeu do mundo romano. Não se trata disso. O que foi que você herdou, de histórias da sua família? Não se trata disso. Paulo está falando das sagradas letras, ou seja, está falando do Antigo Testamento, da palavra de Deus inspirada. E que essa palavra que alcançou o coração dessas judias, da avó Lóide e da mãe Eunice, agora estas palavras do Antigo Testamento, elas também testemunhavam de Jesus. E agora elas que foram convertidas ao Senhor Jesus, agora estavam criando Timóteo, mostrando Jesus no Antigo Testamento, mostrando o plano de Deus, o propósito de Deus. E esta mesma graça, este mesmo amor, esta mesma fé alcançou também o coração de Timóteo. Que lar abençoador!
Imagino que o lar de Timóteo naturalmente tenha tido tantas dificuldades, tantos problemas próprios daquela época, próprios de pessoas falíveis, pecadores, que têm problemas, limitações como eu e você. Lar que não seja tão diferente de tantos lares nossos que passam por tantas lutas, tantas dificuldades para testemunhar a fé no Senhor Jesus Cristo. Não seria fácil para Eunice, como esposa do pai de Timóteo, tendo um homem não crente, por melhor que fosse, por mais ético, por mais sensato, por mais prudente que fosse, mas não era alguém que partilhava da mesma fé. Não seria fácil também para Lloyd ser uma sogra abençoadora para a vida daquele gênero. Mas o que é fato é que essa avó e essa mãe abençoaram tremendamente a vida de Timóteo. Calvino chega a fazer um comentário tratando sobre a vida de Timóteo. Ele chega a dizer: Timóteo foi criado de tal modo que pôde sugar a piedade junto com o leite materno. Ele fala dessa importância da mãe. Eu fico a pensar pais que transmitem a palavra, que compartilham a palavra, que conversam sobre a palavra. Isso não quer dizer que você acorda o dia recitando versículos. Isso não quer dizer que a sua resposta tem que ser sempre um versículo na ponta da língua. Pai, posso ir para o aniversário dos 15 anos? O mundo jaz no maligno, ficarás em casa, dele não sairás. Mas podemos muitas vezes mostrar: olha, veja o mundo que você vive, olha o que a palavra de Deus fala, tenha cuidado, você foi chamada para ser sal e luz neste mundo. São cônjuges que compartilham, conversam alegremente sobre a palavra, compartilham as suas dificuldades, os seus problemas, as suas lutas para viver a palavra, mas estão empenhados com isso. Querem que o lar seja um lar pautado na palavra em meio a todas as dificuldades. Vão evitar estar se justificando, e de justificativa em justificativa, simplesmente acumulando pecados e não edificando o lar sobre a palavra. Não, vamos estar pensando: nós erramos, precisamos buscar o Senhor, precisamos pedir perdão, precisamos de reconciliação com o Senhor, uns com os outros, restauração e bênção no nosso lar. Por isso Calvino diz que essa mãe que abençoa, ele chega a dizer isso. Timóteo chegou a dizer: Timóteo foi criado de tal modo que pôde sugar a piedade junto com o leite materno. A primeira influência na vida de Timóteo, e não é diferente nas nossas vidas, a primeira influência é da nossa família. E Timóteo teve essa primeira influência na educação do seu lar, assim como Paulo também. E Paulo então chega a reconhecer: Timóteo, a sua fé é uma fé sem fingimento, a sua fé é uma fé sem falsidade, sem máscaras, sem interesses escusos. Não, sua fé é uma fé tranquila. Eu conheço um pouco dessa fé, como se Paulo dissesse: essa mesma fé habitou no coração da sua avó. Eu tenho testemunho sobre isso. Essa sua fé, Timóteo, habitou também no coração de sua mãe, e ela agora habita no seu coração. Que bênção! É uma fé que vem passando de geração em geração, confirmando a bênção do Senhor, que as misericórdias do Senhor, elas alcançam até 1000 gerações. Quanta bênção sobre a vida de Timóteo. Um grande pregador chamado Charles Spurgeon, um homem de Deus chamado, respeitado, digo, na Inglaterra e na Europa, ele chegou a ser chamado príncipe dos pregadores. Um homem com limitações e doenças, mas um homem tão dedicado a Deus, tão consagrado ao Senhor. Ele subia os degraus da igreja chamada a Igreja Metropolitana em Londres, e diz a história que ele subia os degraus com dificuldade, até por conta da sua saúde debilitada. Mas diz a história que ele subia os degraus dizendo: eu dependo do Espírito Santo, eu dependo do Espírito Santo, reconhecendo que não seria nada dele, e se o Espírito de Deus não usasse a palavra e não aplicasse a palavra aos corações, nada poderia acontecer. E o quanto ele, tão frágil na saúde física, mas um gigante espiritual, o quanto ele dependia, e o quanto ele aprendeu a depender de Deus,
serve para nós, para a nossa inspiração como homens, e que precisamos ser cada dia mais homens de Deus, que dependam do Espírito. Charles Spurgeon chegou a dizer certa vez: quando o lar é dirigido por Deus, e Jesus é Senhor da família, os anjos podem ser convidados a morar nessa casa, e não notarão a diferença entre os céus e aquele lugar. Mas quando os membros da família não têm Jesus no coração, quando a palavra de Deus não é seguida, e mesmo quando os familiares são crentes, mas predominam as discussões, dessentimentos e brigas, os anjos chegam, notam que ali existe um verdadeiro inferno e voltam. Tudo isto porque não são seguidos neste lar os padrões bíblicos para a família. É tempo de conversão, é tempo de mudança, não só pelos 6 domingos, não só porque de repente acordamos para o fato de que nós precisamos tirar a carga de religiosidade e entender que nós somos chamados para sermos discípulos, seguidores do Senhor Jesus, não só pelo desafio de que nós precisamos fazer discípulos, não, mas é por entender que Deus transformou o nosso coração, quer transformar cada familiar, a nossa família, quer nos abençoar, mais do que nos abençoar, Ele quer que a glória dEle possa reluzir no mundo em trevas, através de cada um de nós, através de cada um que diz ser discípulo e seguidor do Senhor Jesus Cristo. Que desafio, como Charles Spurgeon coloca. A questão não é só a casa dos pagãos, mas a questão é a casa daqueles que se dizem cristãos. É como nós vivemos, é quando você abre a porta do seu apartamento, é quando você abre a porta da sua casa e sai. O que é que os vizinhos vão dizer a seu respeito? Como é que eles vão ver alguém que se diz seguidor de Jesus, talvez dependendo da forma como nós vivemos? Nós lemos um texto na leitura alternada, no meio da liturgia, e às vezes eu fico pensando, será que a igreja percebe que nós estamos lendo? Porque de fato tem tantos nomes estranhos, e como o pastor Redomar falou ali, eu disse, eu confesso a você que talvez quase nenhum nome eu escolheria para colocar nos meus filhos. Escolhemos Dâmaris, que está lá em Atos 17:34, escolhemos Samara, com uma origem hebraica, que não está na Bíblia até onde tudo que nós pesquisamos. Mas desses nomes aqui que nós lemos de Romanos 16, pouquíssimos talvez eu escolheria e diria, colocaria num filho ou numa filha. Mas a questão não são os nomes. Se você observou, a questão são as casas. Aquela igreja estava sendo perseguida, é a igreja de Roma. E Paulo está escrevendo àquela igreja que não tinha possibilidade de ter um templo. Não tinha nem templo dos judeus em Roma, porque o templo era em Jerusalém. E mesmo no templo de Jerusalém, os cristãos não podiam mais se reunir, porque eles estavam sendo perseguidos. Ou seja, em todo o Império Romano, a igreja só foi construir templos só depois do ano 300. Só depois que Constantino se tornou, então, imperador do Império, decretando o cristianismo como religião oficial do Império. Uma falácia, um tremendo erro. Não tem que decretar cristianismo, religião de Império. Para quê? Quantas e quantas pessoas foram batizadas, quantas casas, famílias recebidas, simplesmente por quê? Porque o imperador decretou que essa é a religião oficial e ninguém queria se interpor, que ninguém queria se indispor com o imperador. Isso não muda a vida. Mas é quando recebemos a palavra, dizendo, Senhor, que maravilha, que bênção a Tua palavra, como a Tua palavra nos orienta como nós devemos viver, que maravilha, como a Tua palavra nos orienta como casais, a relação de pais com filhos, filhos com pais, outros relacionamentos familiares, como a palavra de Deus em tudo nos orienta. Essa palavra que transforma a nossa vida, e que transformou a vida de tantos familiares aqui, como Paulo então cita em Romanos 16, tantas casas, e o carinho que Paulo então tem em dizer, saúde os irmãos que se reúnem na casa deles. Que a alegria de Paulo de lembrar de tanto serviço, tanto trabalho, tanta dedicação para a glória de Jesus, abençoando tantas vidas, como você lê num texto desse de Romanos 16. São famílias de discípulos do Senhor Jesus Cristo. Áquila e Priscila, e você pode ler sobre eles em Atos 18. Cornélio, em Atos capítulo 10, uma família que é alcançada pela graça e pela mensagem do Evangelho. Lídia,
a vendedora de púrpura, lá em Atos 16, o carcereiro, que Deus então dá um terremoto, e quando naquela madrugada, naquele momento tão difícil, o carcereiro pensou que todos os prisioneiros haviam fugido, ele vai tirar a sua própria vida, e Paulo então grita: não te faças isto, porque todos nós estamos aqui. O carcereiro sabia que se acontecesse qualquer coisa, o império tiraria a sua vida, como castigo, por não ter zelado e cuidado dos prisioneiros, mas era um terremoto, mas ia mesmo assim tirar a sua vida. Então é esse homem que se rende ao Senhor Jesus Cristo. O que é que eu devo fazer para que seja salvo? Porque, por certo, ele ouviu algum testemunho. Ele pode ter ouvido Paulo cantando na prisão, cantava e orava, Paulo e Silas. Ou alguém testemunhou: esse homem está falando sobre um Deus diferente do nosso. E então é reconhecendo a graça, o favor de Deus, que esse homem então se volta para Paulo e diz: o que é que eu devo fazer para que seja salvo? E Paulo então diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E ali Deus vai abençoar aquela família do carcereiro. Perceba, Áquila e Priscila, o casal, Cornélio, Lídia, carcereiro e tantas outras famílias foram alcançados, e a palavra de Deus encontrou lugar no coração deles, um lugar especial, guarida no coração deles. Como as nossas famílias precisam receber a palavra. Famílias que receberam a palavra, que tiveram as suas vidas não só salvas, mas transformadas. E Paulo chega a reconhecer a bênção que foi a palavra de Deus na vida de Timóteo. Se você abrir em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, Paulo diz, dando alguns conselhos a Timóteo. Primeiro Timóteo 4, 6, Paulo diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Paulo está dizendo: faça isso, Timóteo, compartilhe a palavra, exponha a palavra, compartilhe. E Paulo então reconhece, Paulo diz: olha, você tem seguido esta boa doutrina. Paulo está reconhecendo o crescimento na vida de Timóteo, o quanto este filho na fé espiritual, cuidado por Paulo, então pode ser bênção na vida, como Paulo foi bênção na vida de Timóteo, e como Timóteo agora estava sendo bênção no reino. Que alegria para Paulo, a quem então Timóteo seguiu a partir da segunda viagem missionária. E às vezes a gente não faz ideia da bênção da palavra de Deus na vida de Timóteo. Rapidamente colocando para você, Timóteo foi circuncidado quando já era jovem. Pode ser que o seu pai, não sendo judeu, não tenha concordado que ele tivesse sido circuncidado quando ele era criancinha. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, diz o Evangelho, e era o normal pela lei. Mas pode ser que o pai de Timóteo tenha impedido isso. Como um pai grego, então decidir em casa: não, ele não será circuncidado. Mas ele era de descendência judaica, e agora, para não escandalizar, já jovem, antes de partir para esta viagem missionária com Paulo, ele foi circuncidado, para não servir de escândalo no meio dos judeus. Ele foi com Paulo nessa segunda viagem missionária, como a palavra de Deus nos narra lá em Atos capítulo 16. Ele foi ordenado, Timóteo, para o ministério, para servir como líder na igreja. Ele foi enviado, isso está lá em 1 Timóteo 4, 14. Ele foi enviado à igreja de Corinto por Paulo. Paulo enviou porque era um jovem muito dedicado, muito fiel ao Senhor, e Paulo estava vendo como Deus estava usando a vida de Timóteo, como ele estava progredindo na fé, e então lhe deu uma missão: você vai até a igreja de Corinto, precisa tratar de alguns problemas lá na igreja de Corinto. Ele esteve com Paulo na terceira viagem missionária, e então depois ele foi designado para ficar na igreja de Éfeso. Você vai ficar lá porque você precisa tratar de alguns problemas que estão acontecendo, e Paulo precisava prosseguir para outras cidades, outras igrejas. Então Paulo podia confiar em Timóteo. Que bênção!
um pastor missionário como Paulo, ter um jovem líder ali, poder deixar na igreja de Éfeso e dizer: você vai cuidar, eu estou lhe dando essa missão. Você recebeu imposição de mãos do presbitério. Deus vai abençoar você, Timóteo. E Deus usou Timóteo para a glória dele. Timóteo chegou a ser preso por causa do Evangelho e foi solto. Pela graça de Deus, foi posto em liberdade. O escritor dos Hebreus, não sabemos se foi Paulo quem escreveu, mas ele relata isso lá em Hebreus capítulo 13, versículo 23, que Timóteo havia sido preso, mas havia então sido posto em liberdade. Todo esse fruto, irmãos, todo esse fruto começou numa família, numa mãe e numa avó que ensinaram a palavra de Deus. Podemos pensar que o fazer discípulos foi simplesmente quando Paulo pegou Timóteo. Não esqueça. Começou na família. Fazer discípulos pela palavra começa na minha e na sua família. É um desafio vivermos esta palavra. O Estado Islâmico, em algumas cidades, algumas pessoas então se diziam muçulmanas. E aí então o que eles faziam? Você vai recitar algumas partes do Alcorão. E agora? Você não está dizendo que você é muçulmano? Então nós vamos dar algumas partes e você vai recitar essas partes. Nós vamos dar referência e você recita, para provar que de fato você é um muçulmano, que você conhece o Alcorão. O que aconteceria se, quem sabe, alguns versículos fossem dados a você como cristão e disso dependesse a sua vida? Recordo-me quando, já contei isso aqui na igreja, quando estávamos nos despedindo de uma igreja da Assembleia de Deus em Uruçumirim, que era o grupo da Missão Atos, e cada um iria deixar um versículo. E naquela noite, naquele ano eu estava liderando o grupo, e eu fui apontar, como líder eu queria ficar por último, eu fui apontar: nós vamos começar, e o irmão do outro lado fez logo assim para mim. Ele não tinha nenhum versículo decorado, nenhum. Ele fez logo assim. Eu disse: meu Deus. E o pior, gente da igreja vendo. Eu disse: nós vamos começar por mim e vamos terminar pelo irmão fulano. Você vai entrar. Você vai entrar, nem que você leia a Bíblia, mas você vai entrar. Essa igreja tão humilde, tão simples, nos abençoou, e você não vai agradecer? Vai, você vai agradecer. Vai. E fomos, um versículo atrás do outro. Quando chegou o irmão, nem Bíblia ele foi pegar. Ele disse: irmãos, eu quero aqui agradecer, e eu queria recitar um versículo que os irmãos conhecem muito bem. É o Salmo 23, versículo 1. Vamos dizer juntos? Salmo 23, versículo 1. O Senhor... Você está meio na dúvida. Diga de novo, vamos dizer juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sabe o que o irmão começou dizendo? Ele fez: rendei graças. Aí o irmão do lado chegou e fez: não é esse não. Aí fez: rendei graças ao Senhor. O irmão fez: não é esse. Ele disse: e é qual? Completamente perdido. E não é porque ele tinha esquecido, não, totalmente perdido. E foi que alguém deu a dica a ele, aí terminou lá, nem lembro mais como foi que terminou. Que coisa terrível, um versículo tão básico. E não era uma pessoa que estava no primeiro ano de cristianismo, de estar vivendo a igreja, seguindo a Jesus, não. Foi criado num lar evangélico. Que desafio para as nossas vidas. O que é que podemos compartilhar e conversar com os nossos filhos? O que é que nós podemos compartilhar com os nossos cônjuges? Mas esta palavra precisa estar no nosso coração. Nós não podemos fazer discípulos em família pela palavra, se essa palavra não estiver no nosso coração. Deuteronômio, Deus coloca isso muito claro para o povo de Israel.
quando falamos, estudamos e ensinamos no seminário presbiteriano sobre a educação cristã, afirmamos isso. Olha o que a lei diz, estas palavras que hoje te ordeno, Deuteronômio 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus está falando aos pais. E tu as inculcarás a teus filhos. Então essa palavra tem que estar no nosso coração, como pai e mãe. E a gente precisa estar se alimentando desta palavra, se alimentando, se fortalecendo nesta palavra, nos alimentando e nos fortalecendo nesta palavra. Eu e vocês somos chamados a amar a palavra do Senhor e ao Senhor da palavra. Eu e você, nós somos chamados a fazermos discípulos de Cristo pela palavra. E essa palavra precisa pulsar, aquecer o nosso coração, queimar o nosso coração. E a gente tem a alegria de ver os filhos se encaminhando e defendendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Quando Damaris certa vez foi questionada por um dos familiares e sobre uma questão muito polêmica dos nossos dias. Quantos problemas nós temos hoje na área da sexualidade? E referente a alguns dos nossos familiares, eu cheguei a dizer para ela e dizer às filhas: vocês vão respeitar os seus parentes por causa da palavra do Senhor. Eu respeito e trato bem cada familiar, é pela palavra do Senhor, porque nós precisamos amar como nós também somos amados. Quando erramos e Deus nos ama e nos corrige e nos transforma, e a gente precisa amar também o outro, mesmo quando ele não está fazendo aquilo conforme a vontade de Deus. Mas você não vai destratar, você vai pedir a bênção a seus familiares. Como eu falei, dureza, não faça isso por amor a Deus, por respeito, porque são seus familiares superiores a você e você deve respeito a eles. E um desses familiares chegou e disse: eu vou conversar com ela. Eu disse: fica à vontade. Com o pai eu não vou impedir de conversar. E depois ela nos compartilhou. Ela disse: tal familiar fez algumas colocações e eu disse: eu não concordo. Não concordo por isso, isso, isso e isso. E o familiar então chegou e disse assim: eu sei, você não concorda porque o seu pai é pastor. E ela parou e disse: não, eu fui criada olhando o que a palavra de Deus fala, mas eu não concordo porque eu não creio desta forma, porque a palavra de Deus não ensina assim. Agora já não é mais porque ele ou ela, como pais, ensinaram assim. Não é muito menos por título, não. É porque a palavra de Deus fala assim, 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 assim. E falam tudo com respeito, tudo com amor, mas mostrando. Então, em casa eu podia dizer: louvado seja o teu nome, Senhor. Alguma coisa ficou no coração, porque eu acho que cada pai, cada mãe ficou pensando: meu Deus, como é que esse evangelho está pulsando lá no coração dos filhos? Que provas eles enfrentarão? E quando eles forem provados, eles permanecerão firmes, e quando eles errarem, eles terão humildade diante do Senhor, eles procurarão ao Senhor, eles pedirão perdão, eles entenderão que os outros são tão pecadores e que eles também são tão pecadores, e que todos nós precisamos dessa graça e dessa palavra reinando no nosso coração. Se for assim, será bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Reconhecendo as nossas falhas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, os choros que vivemos como família, os pecados confessados, compartilhados, tratados, mas tudo isso é bênção. Não é para você condenar a sua família, mas é para você abençoar a sua família. Pais que abençoam filhos, filhos que abençoam pais, parentes que abençoam outros, vizinhos, amigos, colegas de trabalho e por aí vai. É a bênção do Senhor, é ser sal e luz, abençoar a vida dos outros, ser canal da bênção do Senhor para a vida dos outros. Passamos discípulos em família pela palavra. Eu quero terminar com uma pequena história verídica. E ontem, no culto da SAF, eu li para algumas senhoras que aqui estavam, no aniversário da SAF, ontem à tarde. E pode ser que ao longo dessa pequena história você possa lembrar quem é esta pessoa.
Diz a história, nas manhãs de domingo, numa pequena vila no interior da Holanda, uma senhora sempre reuniu seus filhos, sempre muito bem banhados e bem arrumados, e depois que o esposo dela trancava a porta da casa, eles iam juntos como família e se dirigiam para a igreja reformada holandesa. Uma vez ali, sentavam apertados no banco que nunca parecia ter espaço suficiente para o casal e os seus filhos, o que dava então a um dos filhos uma desculpa para então se esgueirar e terminar saindo pelas portas dos fundos da igreja. Um domingo, a senhora notou que o seu marido, as suas duas filhas, seus 4 filhos estavam sentados quietos em fila ao seu lado, e então se levantaram para cantar o primeiro hino, mas o 7º filho não estava. Como ele tinha conseguido fugir novamente? Ela não conseguia entender porque as questões de Deus e da igreja deixavam o seu filho jovem tão incomodado, mas ela orava mais fervorosamente pela alma eterna dele, bem como pelo trabalho da sua vida. Brincalhão e ousado, quando era pequeno, este seu filho uma vez atirou fogos de artifício nos soldados alemães que ocupavam as ruas de sua cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Talvez o seu filho não seja tão treloso quanto esse. Em outra ocasião, este mesmo filho colocou açúcar no tanque de gasolina do carro de um general alemão, o que arruinou o motor. Sua mãe ficava se perguntando o que ele tinha feito e guardava silêncio sobre o sumiço de uma boa quantidade de açúcar em sua despensa. Aos 19 anos de idade, esse seu filho ingressou no exército em busca de aventura. E nas Índias Orientais ele capturou, sem qualquer ajuda de seus companheiros, 10 guerrilheiros armados. Esse seu filho era tão ousado e destemido que de vez em quando usava um chapéu amarelo de palha em combate, tornando-se um alvo fácil para os inimigos, por não usar o capacete. Ele poderia ter levado uma vida rebelde e sem limites, mas Deus entrou em cena. Recuperando-se no hospital após ter sido ferido em combate, esse seu filho leu várias vezes a Bíblia de capa a capa. Dali para frente, esse seu filho dedicou a sua vida a Deus. Anos mais tarde, durante uma viagem à Polônia, ele testemunhou o vazio do comunismo e descobriu que havia pouquíssimas Bíblias nos países do bloco comunista. Usado por Deus, ele começou a contrabandear as Escrituras, a Bíblia, que tinham mudado tão radicalmente a sua vida, para então levar aquelas pessoas espiritualmente famintas, presas naqueles países de regime totalitário. Embora na infância tivesse fugido da oração, dos cultos, agora ele estava fazendo a obra de Deus. Ele adotou a prática de fazer rápidas orações de contrabando, e em suas muitas travessias perigosas das fronteiras dos países da cortina de ferro, então ele orava e dizia: Pai, tu fizeste olhos cegos enxergarem, agora, Senhor, te peço que faças olhos sadios deixarem de ver. Desde aqueles primeiros dias, a missão solitária, muitas vezes dele, se transformou no ministério internacional, e milhões de Bíblias foram contrabandeadas para países onde o cristianismo era proibido ou severamente restringido. Dizia ele: eu não sou corajoso. Muitas vezes eu fico terrivelmente amedrontado. Muitas vezes eu dirigi o meu carro até a fronteira de países comunistas e não tive coragem de passar adiante. Então eu retornava alguns quilômetros, me hospedava num hotel e começava a orar e jejuar, até que tivesse a coragem, ou a liberdade, ou a ousadia de seguir adiante. E sempre Deus me abençoou. A mãe dele não viveria para ver o fruto de suas orações pela vida do filho, mas o exemplo da mãe transformou o menino que evitava a igreja num homem segundo o coração de Deus. Esse homem, ele chegou certa vez no seu livro O Contrabandista de Deus, e aí então você já matou a charada, se você leu ele. Passou a ser conhecido como o irmão André. Não era o seu nome, pseudônimo para que não pudesse ser reconhecido. O irmão André. Ele chegou a dizer certa vez que
passando na fronteira, um policial o parou e perguntou: o que o senhor leva no carro? A mala estava carregada de Bíblias. Ele conta que ficou ali pensando, numa fração de segundos, o que eu vou dizer para o policial? Se eu disser que eu estou levando Bíblia, eu vou ser preso. Mas ele pensava, mas eu também não posso mentir. E agora? Estava carregada a mão. E diz a história que ele falou a verdade. Ele disse: a mala está carregada de Bíblias. E o policial, diz a história que olhou para ele e disse: pode passar. Achou o policial que ele estava brincando. Ele teria coragem de assumir que estava entrando com um carro carregado de Bíblias. Mas naquele momento eu não podia mentir. Eu não podia negar. Se naquele momento eu fui abordado, como em outras vezes não fui, e agora a mala estava carregada, era de Bíblia mesmo. Eu tinha que assumir. Mas Deus foi gracioso e permitiu então que a mala, o carro, André e as Bíblias pudessem entrar. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração. Quando nós partirmos para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, essa palavra precisará ser o maior tesouro, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos. Nada será tão valioso quanto a palavra de Deus para a vida deles. É um desafio para mim e para você. 27 anos depois de casado, eu ainda estou aprendendo sobre a palavra. Mesmo depois de tantos cursos, ainda estou aprendendo sobre a palavra. Me sinto uma criança, um menino, para dizer: Senhor, como Charles Spurgeon, Senhor, se ele dependia de Ti, ele dependia, Senhor, e eu não estou vivo sem Ti, eu preciso de Ti, minha família precisa da palavra. Creio que todos nós, as nossas famílias, precisam da palavra. E quando nós temos a aprender com outros pregadores que virão a partir do próximo domingo, e a minha esperança é que você possa abrir o coração para a palavra de Deus. Nunca é demais o que nós temos a aprender e colocar em prática. Que o Senhor do irmão André, que o Senhor de Timóteo, cuja mãe Eunice, cuja avó Lloyd abençoaram a vida, ensinando as sagradas letras. Que este mesmo Senhor que inspirou a palavra, seja Ele glorificado através de fazermos discípulos, através da sua palavra. Deus, pois, nos abençoe.